Então quer dizer que agora, programador PJ ou empresa que desenvolve software através de consultoria precisa se registrar no Conselho de Administração? Bom, pelo menos é isso que o Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro entende. Segundo a interpretação deles de uma lei de 1965, você precisa se registrar no sistema deles e passar a pagar uma anuidade de pelo menos R$ 810, podendo chegar a mais de R$ 5.000 anualmente. E de você, se não se registrar, ainda vai receber uma multa de R$ 5.688. Vamos entender essa polêmica? Algumas semanas, programadores do Rio de Janeiro que atuam como PJ começaram a receber um ofício do Conselho de Administração do Estado do Rio de Janeiro. E adivinha só, a Coffee também foi intimada. E eu só descobri que não era o único por conta desse vídeo do Mano Devin. Salve, Mano Devin! E também dessa thread no Reddit, onde diversas pessoas relatam o mesmo ocorrido. E muitas delas já receberam até o boleto para pagar a multa. E para vocês entenderem o que eles querem, eu vou ler uma parte do ofício do CRA que a Coffee recebeu. Verificamos que as atividades econômicas desempenhadas por essa pessoa jurídica geram obrigatoriedade de registro da empresa neste CRA-RJ, sob responsabilidade de um profissional de administração legalmente habilitado. Assim, no intuito de regularizar a situação jurídica dessa empresa, concedemos o prazo de 10 dias corridos, contado a partir do recebimento desse ofício, para que Vossa Senhoria inicie o registro de sua empresa neste conselho profissional. E agora vem a melhor parte. Transcorrido o prazo acima mencionado sem o devido atendimento, essa empresa estará sujeita à lavratura de auto de infração nos termos da legislação vigente. E receber um ofício desse é no mínimo intimidador, porque nós não estamos falando de empresas milionárias. Eu estou falando da maioria de vocês, gente que sua a camisa no dia a dia, que atua sozinho como freelancer ou alocado dentro de uma empresa e dá o sangue para fazer às vezes 6, 7, 8 mil reais por mês. Isso não é justo e na real não tem nem respaldo jurídico. Se você também recebeu esse ofício, calma, não precisa ir lá se registrar no sistema deles nem pagar taxa alguma. Os conselhos de administração, não só do Rio de Janeiro, mas de outros estados, histórica e sistematicamente, têm tentado abocanhar empresas de diversos setores que não tem nada a ver com a administração. Você não precisa procurar muito na internet para achar inúmeras decisões judiciais onde empresas que receberam ofício ou multa do CRA ganharam o processo e o Conselho de Administração foi inclusive obrigado a restituir os valores gastos com o advogado. Por exemplo, olha esse processo que eu encontrei no Tribunal Regional Federal do Rio de Janeiro, onde a sentença diz o seguinte: a sentença acolheu o pedido formulado em ação de rito comum para declarar a inexistência de relação jurídica que obriga a autora, no caso a empresa, a registrar-se junto ao Conselho Regional de Administração e desconstituir o auto de infração que aplicou penalidade por descumprimento desse dever. Quer outro exemplo? Vamos lá para o Tribunal Regional Federal do Paraná. O juiz da 6ª Vara Federal de Curitiba determinou que o Conselho Regional de Administração não deve exigir inscrição de uma empresa no ramo de limpeza e conservação junto ao órgão para exercícios de suas funções. A decisão do juiz federal Augusto César Mancini Gonçalves julgou parcialmente procedente os pedidos da empresa que, além de que o CRA não deve exigir a inscrição da autora, também não deve exigir o pagamento de anuidades, taxas, emolumentos ou qualquer valor relativo à inscrição e também não deve exigir a contratação de administrador como responsável técnico. Então, o que mais tem é jurisprudência a favor das empresas e contra o CRA. Mas se os conselhos continuam fazendo isso é porque ainda é viável e, obviamente, eles não estão tomando prejuízo. Muitas empresas, por não conhecerem seus direitos ou por medo de terem o CNPJ negativado, acabam cedendo e se registrando. Mas presta atenção no que eu vou te falar agora. O que essas pessoas que cederam não sabem é que sai muito mais barato ir atrás dos seus direitos do que ficar pagando anuidade e eventuais multas. E foi justamente isso que eu fiz. Assim que eu recebi o ofício, eu já acionei a minha advogada e ela já entrou com uma ação na justiça. Mais especificamente o que chamamos de ação de tutela de urgência, que basicamente é um requerimento ao juiz para obter uma decisão provisória favorável à Coffee, baseada em casos semelhantes e vista a natureza de urgência da situação, já que eles me deram um prazo de 10 dias. Essa ação de tutela de urgência é um mecanismo jurídico que visa proteger o direito em risco de dano ou prejuízo. Nesse caso, a negativação do meu CNPJ ou o registro desse auto de infração que vai acabar em multa. E se a sua empresa estiver passando por isso, eu tenho uma notícia boa para você. Eu conversei com a minha advogada e ela vai dar um desconto para quem vier desse vídeo. Então, eu vou deixar o contato dela aqui na descrição e é só você falar que veio do canal da Coffee e que precisa de uma defesa no caso do CRA-RJ. E como ela já está a parte de tudo, você não vai nem precisar explicar o que está acontecendo. Só precisa mandar os documentos ali certinho e ela já entra com essa ação para que você possa proteger o seu CNPJ. E por favor, mesmo que você não esteja passando por isso no momento, ajuda esse vídeo a chegar mais gente. Deixa essa curtida e seu comentário para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante
relevante, não para crescer o canal, mas pra gente, como sociedade, virar a mesa contra essas organizações que tentam impor seus interesses às custas do nosso trabalho e suor. Como eu disse, se eles estão fazendo isso é porque está sendo viável, mas imagina só se esse vídeo chega a pelo menos 10 pessoas que estão na mesma situação e a gente consegue movimentar 10 ações na justiça contra o CRA. Eles vão pensar 10 vezes porque eles com certeza vão perder essas 10 causas, então eles não vão ficar mandando novos ofícios para as outras empresas. E para ser bem sincero, eu pensei bastante antes de gravar esse vídeo porque eu tô pondo um alvo nas minhas costas. Com certeza o advogado do CRA tá assistindo esse vídeo, mas o azar deles foi ter mandado ofício para alguém cujo o sangue ferve diante de injustiças e que possui valores e princípios que vão muito além de CNPJ e dinheiro. Eu tô disposto a gastar cada centavo do caixa da minha empresa na justiça para ajudar a frear ações como essa para que você não passe por esse mesmo problema. Como eu já falei, por trás desses CNPJs existem trabalhadores, heróis anônimos, dando sangue e suor todos os dias para sustentar suas famílias. O mínimo que eu poderia fazer é usar um pouco da minha visibilidade, da visibilidade que eu tenho para ajudá-los. E eu gostaria de encerrar esse vídeo com um trecho do livro A Revolta de Atlas, de Ayn Rand. Quando você perceber que para produzir precisa obter a autorização de quem não produz nada, quando comprovar que o dinheiro flui para quem negocia não com bens, mas com favores, quando perceber que muitos ficam ricos pelo suborno e por influência mais do que pelo trabalho, e que as leis não nos protegem deles, mas pelo contrário, são eles que estão protegidos de você. Quando perceber que a corrupção é recompensada e a honestidade se converte em auto-sacrifício, então poderá afirmar sem temor de errar que a sua sociedade está condenada. Por esse vídeo é isso, valeu e até a próxima.